O Jornal Hora 11 está de volta. Meio-dia, 36 minutos. Hora 11 e a entrevista de hoje. Conforme anunciamos, estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Universidade FM o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Bivar Duda. Agradecer, Bivar, por você ter aceitado o convite de nossa produção, de ter vindo aqui conversar conosco nesta última meia hora do programa e inicialmente perguntar sobre esses 6 meses, né, que você está à frente da pasta aí. Já dá para fazer uma avaliação, né, fazendo aqui uma analogia à questão da agricultura. Já está colhendo resultados? Boa tarde, Bivar. Boa tarde, nosso sempre professor, né? Misael Nóbrega. Coisa boa. Dizer que é com muita alegria que eu estava devendo isso para vocês. A gente já tinha se falado, mas de forma virtual, gravada, né? Telefone. Mas graças a Deus a gente está aqui. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Com o Epitácio, né? Que é da nova geração. Exato. Não é que a gente está velho, a gente está mais experiente, verdade, né, professor? É. E com o professor Misael, com o Mário Frade, que foi nosso contemporâneo também de curso aqui na FIP, voltaram aqui a FIP também, hoje a Unifip, né? Uhum. Para a gente é um grande prazer. Eu vinha dizendo para o Edjan, que é nosso assessor, quando a gente entrou aqui, eu disse, rapaz, se naquela época do curso tivesse já a rádio aqui na universidade, eu acho que eu ainda estava por aqui. Que é uma coisa que eu gosto, né, de rádio, de fazer rádio. Mas é um prazer enorme, né? Uma alegria estar aqui com vocês nessa conversa e dizer assim que dá para a gente já falar alguma coisa e esperar fazer a nossa colheita, né, dos nossos frutos, dos projetos já existentes lá na secretaria. Agora, no final do ano, a gente espera estar já na prática com alguns projetos que pensamos e que idealizamos e que outros que já vinham, né, dentro da secretaria. A gente, como eu costumo dizer, a gente destravou, está destravando ainda esses projetos lá e estamos no processo licitatório, que é uma burocracia danada, terrível, né? Né? Questão Essencial, porém se pudesse dar um jeito de diminuir, né, os prazos aí, complicado. Eu não sei como é que ainda tem cabo que consegue, né, fraudar essas coisas todas com toda a rigorosidade que você tem e amorosidade, né, nos processos. Mas enfim, é um desafio enorme, foi um desafio na nossa vida que a gente pega, mas a nossa vida é feita de desafios, sim, né? Sim. E a gente está tentando superar, né, todo esse desafio. De que o desafio só é menor da vontade nossa de superar, para essas questões todas. Mas nós temos vários projetos que estão nessa parte licitatória, assinamos agora na outra semana, uns 15 dias, o contrato com a SPTA, que é do Programa de Raças Nativas, que é um projeto... na Secretaria nós temos os projetos que lá estão, a maioria deles são pontuais, ou seja, são por região. O Raças Nativas é um programa, um projeto excelente, que ele vai prestar assistência técnica. A SPTA é uma organização não governamental que ganhou, né, concorreu na chamada pública, a gente já assinou o contrato. Eles vão prestar assistência técnica para 80 famílias de agricultores, especificamente para jovens e mulheres, né? Jovens até 29 anos de agricultor, e que vai trabalhar nessa questão do resgate das nossas raças nativas, né? Da caprinocultura, da ovinocultura e da questão da avicultura, da galinha caipira. Mas ele vai ser implementado em 8 municípios, né? Que é pega o território da Borborema e o território do Cariri. Então são municípios mais vocacionados para isso. Foi um projeto já pensado, foi articulado antes da minha chegada na secretaria e a gente deu encaminhamento. E esse a SPTA já está trabalhando, fazendo cadastro, levantando essa questão das famílias. Então esse é o que está caminhando. Nós estamos com o edital de chamada pública aberto para a questão dos bancos de sementes, né? Sementes crioulas, que a gente chama, ou sementes da paixão, em algumas regiões é chamada, que é um edital também de chamamento público para a construção de 10 bancos de sementes no estado da Paraíba,
tem uma emenda da deputada Estela Bezerra, do orçamento impositivo, para equipar esses bancos. O governo do estado está entrando através da nossa secretaria, com a construção, e os recursos da emenda impositiva da deputada, a gente vai equipar esses bancos. Ô Bivar, e essas restrições aí de atividades por causa da pandemia, atrapalhou um pouco aí o planejamento de vocês? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque, primeiro que atrapalhou no sentido administrativo, né? Que nós ficamos com 2 dias dentro da secretaria devido aos servidores. Está voltando ao normal agora, porque a maioria já tomou a segunda dose, alguns até já tomou o reforço. Então agora está começando a trabalhar de fato, né? A máquina da secretaria no ponto de vista administrativo. E também atrapalhou porque a gente não podia fazer reuniões, não podia, aquilo que a gente sempre faz, sabe, Misael? Que é justamente estar com as pessoas, estar próximo, olhar olho no olho, cara a cara, colher as informações, ver as propostas para a secretaria. Mas a gente foi fazendo aos poucos, foi fazendo, voltando ao normal, que ainda não voltou, né, a normalidade, e assim a gente foi conseguindo colher esses frutos. E temos também, na questão dos projetos, nós temos lá o Incluir Paraíba, que é um programa fantástico, é um programa de cunho social, que vai contemplar 1.040 famílias no estado da Paraíba. Ele é um programa que ele vai ter um cartão para essas famílias, que tem um recurso para que ela possa estar adquirindo produtos e adquirindo ferramentas também para as suas unidades de produção familiar. Mas esse também é um programa para 52 municípios de menor IDH no estado da Paraíba. Mas a gente está fazendo o possível para colocar em prática, iniciar este ano, para ano que vem a gente tentar expandir aí para 5.000 famílias ou para mais. Nós temos tido todo o apoio, toda a autorização desses projetos do governador João Azevedo, os projetos da agricultura familiar. Ele tem autorizado e a gente agradece ao governador por essa questão de ter esse olhar para a agricultura familiar, né, nesse sentido. Epitácio. Tratar, Bivar, sobre essa questão do semiárido especificamente, porque a Paraíba tem uma característica por regiões, né? A gente sempre trata isso, apesar de estar no Nordeste, mas cada região tem sua particularidade, né? Agora há pouco você tratava, por exemplo, a questão da caprinocultura, que está mais ligada ao Cariri. Já o Sertão tem uma atividade pecuária diferente, né? Projetos assim sempre são discutidos a partir dessa característica, ou há já no sentido, né, pronto, né, vem de cima para baixo da União para o Estado, porque muito se diz assim que a gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Então muitas vezes você tem a vaca ali, o boi, você tem outros tipos de cultura, mas que enfrentam dificuldades devido exatamente à temperatura, a questão do solo não ser apropriado. Há um desafio também dentro da secretaria de adequar todos esses investimentos públicos, né, para tentar dar o resultado? Sim, a minha responsabilidade na secretaria, eu costumo dizer que é bem maior mesmo porque até então, eu, como sou do movimento social, do movimento sindical, do movimento popular, a gente estava naquela da cobrança, de propor, né, de apresentar propostas de desenvolvimento sustentável. E aí, ao chegar na secretaria, eu passei para o outro lado, né, da gestão pública. Então, isso a gente ao chegar, a gente assumiu aquela política de desenvolvimento territorial que foi feita nos governos Lula e Dilma. No governo do estado, o governador João Azevedo está assumindo essa política territorial através da nossa Secretaria de Agricultura Familiar. Então, nós criamos uma coordenação de políticas territoriais dentro da Secretaria, e essa coordenação está trabalhando, né, com os territórios, está fomentando essa questão da discussão territorial, porque nós acreditamos nisso aí, nos projetos que vão da base, que é discutido com a base, que é a base que o povo, que os agricultores, os movimentos sociais e sindical, eles apresentam, porque a gente sabe que isso é um projeto que dá certo. E, como eu costumo dizer, a política pública
para a agricultura familiar aqui do Médio Sertão, do nosso querido território do Médio Sertão, ela não serve para o território do Brejo, nem para o Cariri, nem para o Alto Sertão, né, nem para o Vale do Pinhacó, que é aqui, Serra do Teixeira, que é aqui próximo. Então, a gente está construindo, a gente está fazendo, paralelo a isso, a esses projetos que eu falei, a gente está construindo também um plano de desenvolvimento da agricultura familiar, para levar para o governador. Já estive dialogando com ele e ele disse: faça o projeto e traga para a gente analisar. Então, nós estamos precisando de um plano da agricultura familiar que vá desde a questão da legislação, né, para isso, que inicie com a posse definitiva da terra e que vá até passe pelo crédito, né, pela semente, o custeio, pela transformação e a comercialização, né, desses produtos. Não dá para você ter os projetos pontuais, e são interessantes, mas para a gente consolidar uma agricultura familiar no estado da Paraíba, como ação de governo, a gente precisa ouvir a base, pegar as propostas da base, transformar isso em projetos e ter uma política consolidada disso aí, com esse plano, que vá seguindo de forma organizada e orientada, né? Para isso, nós temos uma secretaria que eu chamo de pequena grande equipe, uma secretaria com a capilaridade no estado da Paraíba enorme, né, com mais de 200 mil famílias de agricultores familiares, com 50% da nossa produção praticamente é oriunda da agricultura familiar, mas nós não temos uma estrutura, nós não temos pernas, como a gente fala, para cobrir o estado todo, com nossa equipe, nosso pessoal. Para isso, ao entrar na secretaria, conversamos com o governador e ele nos deu total carta branca nesse sentido de fazer a questão da intersetorialidade, sabe, Misael? Ou seja, nós temos as nossas políticas na secretaria, mas nós temos em outras secretarias políticas voltadas para a agricultura familiar. Então, a gente está fazendo esse diálogo e, graças a Deus, está dando certo. Eu agradeço aqui aos demais secretários que a gente já procurou, o secretário Tibério, do Desenvolvimento Humano, que está com o projeto aí do PAA, que é um projeto da agricultura familiar, mas que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Mas a gente precisa ir atrás, conversar, dialogar, buscar formas mais curtas, independente de quem é o secretário, de qual secretaria. Então, isso a gente está fazendo. A questão do PA, que o governador determinou que comprasse da agricultura familiar, né, para o programa estar na mesa, que está aí no estado servindo muita gente nessa situação de necessidade, né? Então, ele está sendo útil tanto para a pessoa que está pegando aquela comida, como também para o agricultor que está vendendo, né? São mais de 1.000 agricultores que estão vendendo, são em torno de só esse primeiro, de 5,3 milhões de reais que estão sendo investidos. A gente fala investido porque está comprando da agricultura, né? Claro, claro. Por esse estado. Com a Empaé também fizemos termo de cooperação. O Nivaldo Magalhães, o doutor Nivaldo, tem dado muito suporte para a gente nas parcerias. Até com a SEDAP também, o secretário Efraim, às vezes que a gente procurou com algumas demandas que tem lá, voltadas para a agricultura familiar, também tem atendido, e assim vai. A FAPESC, a Ciência e Tecnologia, estamos assinando termos de cooperação com todas essas secretarias para viabilizar as políticas públicas para a agricultura familiar. Então, a gente estabeleceu, além desses projetos que a gente está traçando paralelo a isso, a gente está com essa parceria, com esse diálogo com as demais secretarias, porque o que importa não é quem está na secretaria, não é Bivar que está lá na secretaria, mas é o agricultor que está lá na ponta. Deixa eu perguntar sobre algo mais específico, né? Eu perguntei sobre a questão do projeto, porque muitas vezes vem um projeto pronto e não tem como adequar àquela realidade, né? É a questão de base. E a questão de crédito. Muitos programas, eles exigem, por exemplo, a organização em associação. Muitos agricultores também agem de forma individual e buscam o crédito rural. Essa situação da pandemia, a falta de chuva, qual o retrato da Paraíba hoje, né, diante da figura do produtor rural? Ele foi impactado também por essas consequências? E se há estudos, né, em caso positivo, né, há um sofrimento maior hoje, né? Há um perdão de dívida, há alguma estratégia pelo seu conhecimento prático de experiência, Bivar? Qual o retrato que se pode ter hoje do Estado?
O setor da agricultura como um todo e da agricultura familiar, ele é um setor produtivo, claro. Então, ele foi afetado também pela pandemia, né? Mas eu diria que nem tanto. O que afeta mais o nosso setor produtivo é a falta de chuva. E nós tivemos um ano sem chuva. Você vê o brejo. Eu tive agora na quarta-feira ali na região de Mamanguape, Araçagi, Bananeiras, Alagoa Nova, fazendo reuniões, visitando algumas conversas com cooperativas e associações de agricultura familiar. E você vê o brejo. O brejo é chamado de brejo, né? Porque tinha água, né? E hoje lá não tem. A Lagoa Nova me deixou muito preocupado porque o prefeito fez uma fala lá que a cidade tem água, dá poço, tem água, mas a zona rural nem poço dá. Eles cavam um poço lá com 418 metros, se eu não me engano, de profundidade, e para achar mil litros de água, né? Então, é uma situação complicada essa questão da seca. Mas não só no estado, é no Nordeste todo, é tanto que a gente está na Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste, né, que somos os 9 secretários de Agricultura Familiar do Nordeste. Estamos lá nessa discussão, a seca é o assunto principal, é o ponto crucial. Estamos indo agora, 18, 19, numa agenda a Brasília, os novos secretários do Estado do Nordeste, para tentar ver o que é que a gente pode. Os governadores já estão com esses documentos, né? Emitimos uma nota técnica sobre a seca no Nordeste, que os estados, nenhum estado consegue fazer uma política na questão da seca, né? De convivência com a seca, uma política agora a curto prazo emergencial, não tem condições. Então tem que ir para o governo federal para que ele possa subsidiar os estados e os agricultores familiares. Aí quando vem a questão do crédito, é Banco do Nordeste, né? No nosso caso aqui da Paraíba, é Banco do Nordeste. Tivemos 15 dias aí com o Banco do Nordeste, com a superintendência, discutindo justamente essa questão. E vamos assinar esse termo de cooperação técnica, no sentido de que qual é a reivindicação nossa? Que pelo menos que o banco pudesse abrir uma linha de crédito, como ele abriu em 2012, 2013, naquela seca que nós tivemos, aquele período mais seco, que era o Pronaf semiárido. É um Pronaf que o agricultor pode acessar com 10, 12 anos para pagamento, com juros bem módicos, juros bons, que de certa forma ameniza um pouco, né, a situação dos agricultores. Então, são esses pontos que nós estamos discutindo e de forma coletiva a nível de Nordeste e organizada, né, nível de Nordeste, para que os agricultores possam ver se a gente ameniza. Agora, só que o fenômeno natural da seca, ele não espera, né? Você passa por aí, o Cariri está numa situação ruim mesmo com relação à seca, a questão de água, e as chuvas foram quase nada, né? E a gente tem que correr com isso para ver se chega com alguma, pelo menos paliativamente. Falando em chuvas, Bivar, ou a falta delas, né? A gente teve na edição do Diário Oficial de hoje, né, a situação de emergência decretada em 150 cidades por causa da estiagem. Por que essa situação de dificuldade de acesso à água ainda persiste, né? Ainda é uma realidade? As tecnologias aí, né, que não chegaram, ou falta ações políticas, né? Qual seria essa dificuldade aí? A dificuldade maior, nós sabemos, nós todos sabemos que nós temos essa questão do fator climático aqui na região. Porque quando chove não tem problema. Estou dizendo quando na ausência de chuva tem que ter alguma ação. Mas quando vem os longos público, períodos né, de estiagem. os governos, todos eles, não têm ainda uma política pública voltada justamente para quando não tem chuva. Uhum. Não tem. Né? Uma política assim, vamos dizer assim... por exemplo, vamos falar da área do semiárido. A nível de Nordeste não tem uma política ainda consolidada para dizer, não, isso aqui é uma política de convivência com o semiárido para quando não falta chuva, para quando falta a água, né? Então, esse é o nosso desafio maior, é construir isso. Essa é a nossa discussão no Consórcio Nordeste. Agora, que eu espero que continue, né?
mesmo mudando, com mudanças de pessoas, mas que essa proposta ela continue. Eu digo sempre, se na secretaria nós conseguirmos constituir legislação para que a gente possa continuar essa discussão e pôr em prática, seria o ideal. Porque você tendo a legislação, você tem como seguir ali, você sabe onde está a legislação, você sabe os pontos que você pode acessar e buscar. Mas dentro dessa questão da convivência com o semiárido, com a seca, com a falta de água, nós precisamos avançar muito ainda, muito mesmo, né, com políticas públicas voltadas para esse setor. Né? Porque tem água, quando chove o agricultor fica feliz, fica todo demais. mundo. E aí a seca, ela atinge não só a agricultura, Uhum. porque atinge lá, não tem produção, vai afetar na mesa de quem está na zona urbana, né? De quem não é agricultor, né? Porque vai aumentar os preços, vai faltar isso, vai vir de mais longe. Então precisamos de uma política permanente, políticas públicas permanentes nesse sentido. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa região mesmo, aqui do Vale do Sabugi, e em outras, mas eu vou falar do Vale do Sabugi que eu conheço, poços com 50 metros, 60 já não são mais suficientes, está secando. Uhum. Então já tem que ser a política de poços profundos. E daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, se esses poços profundos também começar a secar, o que é que nós vamos buscar? Então, são coisas que precisam ser estudadas, né? Precisa de ter todo um suporte da academia, enfim, dos institutos que pensam isso, e os governos, todos eles, receberem essa demanda e formular uma política permanente nesse sentido, né? E é bem mais profundo, como a gente Claro, falou. que assim como a gente se prepara para o período de chuva, a gente tem que se preparar para o período de lógico. seca também. Enquanto isso, a gente vai, o quê? As políticas que tem são as tecnologias sociais, está aí o projeto Cooperar, que é dentro da nossa secretaria, e nós conseguimos com o Dr. Almagama um bom diálogo, de fato, o Cooperar está conosco na Secretaria de Agricultura Familiar, o Procase, que encerrou e já estamos com a proposta do Procase 2, já foi assinado a carta de intenção, onde o FIDA vai entrar com 30 milhões de dólares e o governo do estado vai entrar com 6 milhões, né, de dólares para o Procase 2. O governador João Azevedo já assinou. Já estamos trabalhando, a gente já criou oficialmente o grupo já está terminando essa proposta para entregar ao governador. E o Cooperar, que está com 3 chamadas públicas abertas, né, aí para as associações e cooperativas estarem acessando o de recursos hídricos, que entram essa parte de cisterna, barragens subterrâneas, enfim, passagens molhadas, o de tecnologias sociais e o de alianças produtivas. É algo em torno de mais de 300 milhões de recursos que pode estar sendo injetado na agricultura familiar a partir de janeiro, fevereiro aí do ano que vem, né? Agora está aberto para as associações, e aí eu deixo aqui o convite para que as associações procurem mesmo acessar. Se tiver dúvida, a secretaria tem técnicos para orientar, o Cooperar tem técnico para orientar, mas não deixe de colocar as propostas lá nas chamadas públicas do Cooperar, porque onde nós temos aí o recurso, né, do Banco Mundial e do governo do estado, e que eles podem estar acessando essas políticas públicas no momento. Quem está interagindo conosco aqui é o agrônomo Chico Velho, agrônomo e poeta, né? Mandou aqui uma poesia: parabéns o agricultor da força alimento que plantou, pois é sim este senhor que se esforça de verdade em prol da sociedade, no trabalho, força e ação, trazendo alimentação para alimentar a cidade. Agradecer, Chico Velho, pela participação. O Epitácio, você tem uma pergunta aí para o Bivar sobre transposição do Rio São Francisco. A gente teve o Bivar na última semana, a vinda do presidente, né? Em tese, a inauguração do Eixo Norte, né? A conclusão no trecho que passa inclusive pela Paraíba, mas não temos ainda uma complementação. Talvez essa seja a principal ação que a classe política deve trabalhar agora para o ramal Piancó, por exemplo. Mas, na prática, né, a transposição ela pode também ajudar a modificar essa realidade de uma sustentabilidade, porque se discute muito, a água chega, mas você não tem o acesso e tem a gestão também, né? Tem o custo de gestão. Como você avalia esse debate?
Esse é o debate, a transposição do Rio São Francisco é um debate que vem de longe, né? De muito longe. E quando a gente viu, estava na iminência de ver na prática ela acontecer, eu dizia muito, disse muito em reuniões aqui de comitês de bacia, de movimento, que o assunto, a pauta era a questão da transposição do Rio São Francisco. E como é que eu vejo? Eu vejo assim, não foi feito a Paraíba poderia estar bem avançada nesse sentido, porque não é só chegar ao eixo do canal ali principal, né? Com água. Tem que ter a interligação de bacias, ao meu ver. Porque, por exemplo, o rio Chafariz, o rio da Barra, que é o principal ali que vem da Paraíba ali, nasce no município de Junco Seridó, passa Santa Luzia e vai para Ouro Branco, enfim, Caicó. A esperança do povo era que o rio tivesse com água. Não tá, né? E assim a gente tem vários. Tem o eixo para o Pinhacó, aqui na região do Pinhacó. Então, aonde tem essa água e a questão de gestão para a agricultura familiar, nós tínhamos agricultores familiares lá na região de Monteiro ali, né, de Camalaú, por ali, que a água passando aqui no canal e ele às vezes não tinha água nem para dar ao animal, né? Isso já está sendo resolvido, o Procas entrou, o doutor Aristeu entrou, que é a região dele lá, que ele conhece, trabalha, e está sendo, de certa forma, dialogado para ver como fica essa questão. Agora, aqui no Alto Sertão, né, que foi inaugurado, né, teve 60, se não me engano, são 60 quilômetros de canal construído nos governos Lula e Dilma e 4 agora construídos no atual governo, mas foi inaugurado e aí precisa fazer esse diálogo, né? O deputado Jeová Campos, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho nesse sentido, né, há muito tempo, é um defensor dessa questão das águas e tem que ser feito essa questão da discussão, como é que fica a agricultura familiar. Eu estou com um convite e vou lá, agora no Alto Sertão, já começando esse diálogo com as associações, com as cooperativas, enfim, com as organizações de agricultores familiares. Nós precisamos saber, quem tem que dizer isso é o agricultor familiar, ele que está lá, ele que sabe, como a gente costuma dizer aqui no Médio Sertão, ele sabe onde o sapato aperta, né? Essa questão da agricultura familiar. Nas águas, mas as águas elas têm que ser utilizadas para o consumo humano, mas também para a produção, né? Não adianta a gente não estar com sede, mas estar com fome, né? A gente precisa do alimento e da água para sobreviver. Esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. E a gente está, a secretaria está disposta a fazer essa discussão. Por isso que a gente quer ouvir o povo de forma, na questão territorial, discutida com os territórios, ver essa questão do Rio São Francisco para a produção. Eu quero mandar um abraço também para Chico Velho, nosso amigo e poeta, né, que sempre está interagindo com a gente também, sempre tem bons projetos a apresentar. A gente vai precisar ouvi-lo e talvez os projetos do Chico Velho para implementar para a agricultura familiar, né? Um abraço para você, meu amigo Chico Velho. O Bivar, para finalizar, eu gostaria de saber de você com relação à política paraibana. A gente está vivendo aí um momento muito louco, né? Acho que se na cabeça do político está difícil, imagina na cabeça do eleitor. Várias reformas, aí, discussões, regras eleitorais, confederações, né, sendo criadas, na proporcional a história das coligações, que mais aí? Na composição aí da majoritária, ora dorme um senador postulante, no outro dia já é outro que se candidata, né? O PT com a aquisição de Ricardo Coutinho e alguns deputados como Jeová, Cida, Estela, né? Uns querendo ser coadjuvantes já agora. Como é que você está analisando essa coisa toda aí da política paraibana? Você que é político, né? E tem atuação ali no Vale do Sabugi. Antes de falar dessa questão política, eu vou só complementar aqui 2 projetos importantes que a gente está nessa discussão lá na Secretaria de Agricultura Familiar, aliás, está conversando com o povo. A Caju Cultura, que é uma revitalização da cultura do caju. Nós tínhamos aqui, chegamos a ter na Paraíba 14 mil hectares de caju produzindo, e hoje nós estamos aí em aproximadamente 3 mil hectares. Então a gente está com um projeto de
com recurso do FUNCEP, fizemos um termo de cooperação com a Empaé para que ela execute. Nós estamos na parte licitatória aí, já para finalizar a aquisição de mudas de caju, e a Empaé vai fazer essa distribuição por todo o estado, lógico, com critérios, com parceria com as prefeituras, mas é uma forma da gente tentar revitalizar essa cultura do caju, que do caju se aproveita tudo, né? Então isso é importante. E o APL do algodão, né? Nós estamos trabalhando bem, ainda ontem, quem está coordenando isso dentro da secretaria é o nosso secretário executivo, Joanildo Cavalcante. A gente dividiu tarefas lá para ver se a coisa anda, então está muito bem. Tivemos lá em Itabaiana, teve em São Bento aqui, nessa discussão do algodão, ver se a gente volta com perspectivas. Não é uma questão de planta o algodão, não. Já estamos, vai plantando, as empresas para adquirir o algodão, e a gente está também trabalhando num termo de cooperação com a Embrapa para se firmar esse termo e a gente trabalhar essa questão do algodão na agricultura familiar. Mas na questão política, eu entrei na secretaria, né, em maio, e desde então, assim, as questões políticas do PT, quem está conduzindo é a executiva. Eu estou mais focado, aliás, estou focado na gestão da secretaria, até para que, se a gente for misturar as coisas, a gente acaba nem fazendo uma coisa nem outra. Mas eu vejo assim, é natural, como político, falando como político, é natural que há menos de um ano, né, nós já estamos há menos de um ano das eleições, que as coisas comecem tomando rumo, que comecem a ter essas discussões políticas, né, no caso, por todo o Estado. Tem muita coisa que é apenas, eu chamo assim, tem algumas coisas, são especulações, são pessoas, eu digo, ou partidos querendo se valorizar, apresenta um nome, dois nomes para isso aqui, para lá na frente retirar o nome. Então não tem muita coisa de concreto. E o governador João Azevedo, ele é muito pé no chão com essa questão, porque ele disse assim, no mês de setembro, não, eu começo a jogar o jogo quando as regras estiverem definidas, né? Obviamente. Foram definidas as regras, né? E está começando a se montar o tabuleiro, né? As peças todas aqui. E vai se montando com essas peças. Uma coisa é certa, nós só temos uma vaga de governador, de vice e de senado. Você acha que o vice de João vai... Não sei, né? Eu não vou opinar porque como falo, essa construção está sendo lá com o governador, com os partidos políticos, né? O PT filiou, né? Teve as suas filiações, vai ter mais, né? Porque tem uns deputados que só vai poder assinar mesmo de fato e de direito na janela, né? Na chamada janela partidária. Nós precisaríamos de ter uma reforma política grande, mas não se faz, né? O Congresso Nacional faz as reformas de acordo com a necessidade, né? Eu costumo dizer que eles botam muita coisa quando é eleição municipal, para os vereadores testar ali, se aquele sistema dá certo, quando não dá, puxa, mas foi mantido a não coligação proporcional. Mas abrir as federações também. Abrir. Isso força os partidos a ter quadros, né, bons para disputar, força também, no caso das federações, os partidos ter assim os partidos que for formar essa federação ter uma carta programática que vai valer por mais tempo, né, pelos 4 anos, né, pelo menos, né? Então são coisas assim importantes. Mas na política mesmo, em termos de nomes, eu acho que não é... Cada um vai fazendo o seu nome e mais na frente, acredito, mês de março, abril, por aí começa a tomar algumas definições na política, né? Nós do PT, do PT eu posso falar, o nosso objetivo mesmo é a candidatura de Lula, né? Então, Lula pode ter aqui 2, 3, 4, 5 palanques na Paraíba. Isso é importante. E nós, quanto PT, vamos dizer assim, vamos escolher qual palanque que nós vamos estar. A grande maioria do PT paraibano foi aprovado em fevereiro de 2019 pelo Diretório Estadual. Nós não tínhamos nem cargo no governo, mas foi aprovado de darmos apoio, sustentação com o deputado Anísio Maia e o deputado federal Frei Anastácio, do governo de João Azevedo. Hoje nós temos um cargo no governo, que é justamente eu que represento esse cargo, na Secretaria de Agricultura Familiar. E os deputados, tanto o deputado federal Frei Anastácio como o deputado estadual Anísio Maia, da base do governo, nós vamos para outras posições.
E vamos discutindo. Estamos no governo, somos governo do Estado. Né? Até lá, estamos... Acredito e espero que a gente esteja alguma justamente conversação nesse sentido. do PT sair com candidatura própria na Paraíba? Uma articulação com o veneziano, por exemplo? Não, do meu conhecimento, não. Nós estamos, repito, com a candidatura do governador João Azevedo. Aqueles abraços ali de Lula com o veneziano são só poses para as redes sociais mesmo. Não tem nada de uma conversa ali mais política. Pode ser, né? Deixa eu perguntar aqui, a política paroquial, Misael. A gente fez essa pergunta aos prefeitos do Vale do Sabugi, ao Humberto Jobert, e eu vou perguntar ao Bivar, porque ele é de Santa Luzia. A discussão de um pré-candidato a deputado estadual, Bivar tem essa disposição de representar a região ou alguém do PT? Eu, para 2022, não, Epitácio, né? Aqui na região eu não sou candidato, eu não sou pré-candidato, não serei candidato em 2022. Eu voto no deputado federal Frei Anastácio e no deputado estadual Anísio Maia, né? Isso está definido. Mas nós temos que ter, até por força dessa questão da não coligação, temos que ter candidatos a deputados em várias regiões. Acho que o nosso companheiro e vereador Zé Gonçalves é pré-candidato, deputado estadual, né, como tem outros companheiros no interior, além dos que estão vindo para o partido e do deputado Anísio Maia, o vereador de João Pessoa, Marcos Henrique, nosso companheiro, é candidato. Então é por aí. Agora, eu não sou candidato, independente se eu estiver na secretaria ou não, eu não sou candidato em 2022. Até porque eu já disse isso mesmo ao PT, de 2000 até 2018 agora, eu fui candidato 6 vezes a vereador, fui candidato a deputado federal, a deputado estadual, a prefeito de Santa Luzia. Então eu já contribuí bastante no sentido de colocar o nome à disposição do PT. Lá na frente pode ser que surja outra, mas por enquanto é isso. Espero continuar na secretaria para que tudo isso que a gente conversou aqui e muito mais a gente possa estar implantando na prática para a agricultura familiar. A política é assim, tá alistado, é soldado, teve guerra, não tem como fugir, né? Bivar, agradecer sua participação aqui no Jornal Hora 11, deixá-lo à vontade aí para suas considerações finais. Eu que agradeço bastante, quero aproveitar aqui também que a gente ainda está vivenciando a Semana do Servidor Público. Ontem nós tivemos lá em João Pessoa, o governador, fazendo as homenagens aos servidores públicos, aqueles que se foram, né, por conta do Covid, a nós que estamos quanto servidor público. Então, mandar os nossos parabéns, nossos agradecimentos a todos os servidores públicos, e em especial, em nome de Edjan, que está aqui, que é nosso assessor lá. É o Edjan? O Edjan, mandar e agradecer e mandar os parabéns para todos os servidores da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido. E agradecer ao povo que está conversando conosco através aqui, e a vocês aqui da universidade, parabenizar, né, pelo programa, pela disponibilidade, e dizer que a gente continua à disposição para vir aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu e a agricultura familiar, eu costumo dizer, a agricultura familiar agradece, porque os nossos agricultores precisam de informação e às vezes, e até pelo desafio da pandemia, e às vezes até pela questão de agenda, a gente não pode estar todo dia, né, ou toda semana em determinada região. E o nosso papel é esse, né? Através do rádio a gente chega a essas pessoas. Fazer essa intermediação. Rádio tão identificado com o agricultor, inclusive. Exatamente, né? E revê-los, para mim, foi... Coisa boa, recíproca, é verdadeira. Após essa conversa que tivemos com o secretário de Estado da Agricultura Familiar, o Bivar Duda, a gente encerra o jornal Hora 11 de hoje. É final do Hora 11. Os principais assuntos do dia passados a limpo. Hora 11. A informação levada até você por quem entende.